Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, né? Em breve nós estaremos juntos. Queria aproveitar a oportunidade de dizer-lhes que com essa flexibilização do município de Uberaba na abertura do comércio, nós tenhamos aí um cuidado redobrado, né? O número de pessoas na rua vai aumentar, então que a gente use efetivamente a máscara, tenha aí uma higienização nas mãos, se mantenha aí o distanciamento social. Eu acho que se a gente fizer cada um a sua parte, daqui a pouco, com certeza nós estaremos juntos aí na sala de aula, né? Bom, hoje o tema da nossa aula é a tutela da pessoa com deficiência. Nas últimas aulas, nós estudamos a tutela do idoso, né? Que é um tema de grande relevância dentro de direitos difusos, combinado com tantos outros direitos difusos, como é a própria tutela do consumidor. E hoje a gente vem falando aí dos temas principais em relação à proteção da pessoa com deficiência. Bom, moçada, durante muito tempo, a proteção legal da pessoa com deficiência, ela decorreu do fato da pessoa apresentar algum tipo de incapacidade física ou mental. Isto é, né, uma incapacidade para se locomover sozinha, uma incapacidade para praticar qualquer outro ato da vida civil, uma incapacidade para trabalhar, para prover o próprio sustento, né, entre outros. A Constituição Federal de 1969, ela utilizava a expressão excepcional, né, que trazia aí uma conotação ligada à deficiência mental e não alcançava as deficiências físicas. Era muito comum a gente ouvir: a pessoa é um excepcional, né, ligado mesmo a essa questão de deficiência mental. E foi só a partir de 1978 que passou-se a usar o termo deficiente, né, que também não se mostrava aí satisfatório, um termo pejorativo, né, levando aí a crer que o indivíduo que possui qualquer tipo de deficiência, ele seria imperfeito, ele seria defeituoso. Na sequência, moçada, adotou-se a expressão pessoa portadora de deficiência, que é inclusive um termo utilizado na Constituição Federal de 88 e é adotado também em várias leis, né? A expressão, ela tinha o fim de enaltecer aí o conceito de pessoa, né, e diminuindo o estigma aí da deficiência. Mas atualmente a expressão utilizada passou a ser pessoa com deficiência, né? Uma vez que a ideia aí de portar ou de conduzir deixou de ser adequada e, notadamente, isso se deu em virtude da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual o Brasil é signatário, porque essa convenção faz parte do sistema interamericano de direitos humanos. Na expressão pessoa com deficiência, a pessoa ela continua sendo aí o núcleo central da expressão, né? Apontando-se, no entanto, que ela tem uma deficiência e não a porta, tá? Assim, a pessoa com deficiência, moçada, ela é definida não pela falta de um membro, né, ou de algum sentido, mas sim pela dificuldade que ela tem de se relacionar, né, de se integrar na sociedade, isto é, de se ver incluída socialmente. A definição de quem é ou não pessoa com deficiência se mede, né, por esse grau de dificuldade para a inclusão social. Então, diante da aprovação da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem força de norma constitucional,
porque ela entra no ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional, né? Essa nova expressão que se encontra na convenção, ela revogou a expressão que é prevista pela Constituição Federal, que trata de pessoa portadora, e a convenção ela vem trazendo pessoa com deficiência, né? Então, logo, apesar do texto constitucional ainda trazer o termo pessoa portadora de deficiência, lê-se, né, pessoa com deficiência, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei muito nova, ela é de 2015, que é a Lei 13.146, e a pessoa para ser pessoa com deficiência não é suficiente aí a existência de um impedimento, né? Mas sim que exista aí um impedimento aliado a uma dificuldade, a uma barreira. O Estatuto da Pessoa com Deficiência ele traz claramente isso, né? Eu tenho que aliar, né, o impedimento da pessoa mais a dificuldade, a barreira que ela encontra para a inclusão social. Bom, hoje nós vamos falar também dos princípios aplicáveis à tutela da pessoa com deficiência. O primeiro princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente sabe que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República, né, do nosso Estado de Direito Democrático, e é considerada aí um princípio fundamental da ordem jurídica. Sob o prisma, né, da pessoa com deficiência, nós podemos falar na existência de uma tutela, né, da situação da pessoa com deficiência como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelece que o propósito é promover, proteger, assegurar, né, o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Se vocês observarem, no próprio texto da Convenção Internacional, e mesmo que não precisasse, né, o próprio artigo 1º fez questão de dizer ao final que a promoção ao respeito pela dignidade inerente à pessoa com deficiência é um propósito, né, da própria existência aí de toda a legislação que protege a pessoa com deficiência. Então, a proteção da dignidade da pessoa humana implica na proteção de todos os direitos da pessoa com deficiência. Nós já até falamos isso. Respeitar a dignidade da pessoa humana é respeitar todos os seus direitos fundamentais. E no caso da pessoa com deficiência, respeitar a sua dignidade além de respeitar todos os seus direitos fundamentais, os direitos especiais em que ela se enquadra, né? E o princípio da dignidade da pessoa humana também foi repetido no artigo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem aí como base, né, a Convenção Internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência, mesmo porque o estatuto ele é de 2015, então ele toma como base aí toda a questão da convenção, tá? Bom, o próximo princípio é o princípio da igualdade. Bom, moçada, é possível afirmar que a efetiva tutela das pessoas com deficiência, ela reside aí no princípio da igualdade, tá? Quer sob o prisma da igualdade formal, o que quer dizer isso? Aquela regra isonômica, né, de tomar todos iguais perante a lei, proibindo aí qualquer forma de discriminação, e quer sob o prisma também da igualdade material, que é enquadrando-as, né, essas pessoas com deficiência, em situação de privilégio frente aí aos demais membros da sociedade, o que se mostra admissível, né, pela dificuldade da inclusão social
dessa referida categoria de pessoas, né? Então, desse modo, moçada, a igualdade ela é a via condutora para a efetivação do direito à inclusão. Então, vale dizer que a pessoa com deficiência ela possui, ante a sua própria condição, um direito à quebra aí da igualdade nas quais ela concorra ou participe com pessoas sem deficiência. Então, muitas vezes, para a efetivação do princípio da igualdade, faz-se necessário desigualar as pessoas para que elas se tornem iguais. Então, o artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Aqui tem uma coisa importante, vamos fazer um parêntese. Esse artigo 4º do Estatuto, lá no parágrafo 1º, ele trouxe o conceito de discriminação. Você fala, eu teria aí o conceito de discriminação pelo dicionário da língua portuguesa. Por que então o Estatuto trouxe esse conceito? Para dar uma segurança jurídica de que efetivamente se a pessoa se enquadra, né, nessas situações de um conceito fechado de discriminação, ela tem aí as suas garantias fundamentais, né? Então, ele fala assim, considera-se discriminação toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Bom, outra questão que é oportuno aqui destacar, né, é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei desatrela, né, a pessoa com deficiência da ideia de pessoa incapaz, né? Ao contrário, né? A considera uma pessoa igual às demais, tá? Inclusive, o Estatuto mantém, né, as capacidades que são inerentes às pessoas que não têm deficiência, que nem precisaria estar aí disposto, mas ele dispõe em artigos específicos, como, por exemplo, casar-se, né, constituir uma união estável, exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir até sobre o número de filhos que ele quer ter, né, de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar a sua fertilidade, é totalmente vedada a esterilização compulsória, né? Exercer o direito à família, à convivência familiar, comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, né? Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Aqui vale ressaltar que criou-se, posteriormente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, um instituto chamado de tomada de decisão apoiada, que alterou o Código Civil Brasileiro no seu artigo 1783-A. O que é essa tomada de decisão apoiada? É um processo pelo qual a pessoa com deficiência, que não é mais incapaz, absolutamente ou relativamente incapaz, né? É somente pessoa com deficiência, totalmente capaz, mas é uma situação em que ela acha necessário eleger pelo menos duas pessoas idôneas, né? Com as quais ela mantém aí vínculos e que gozem aí da sua confiança para prestar-lhe um apoio na tomada de decisão. Por isso que chama tomada de decisão apoiada. Ele precisa apenas de um apoio, né, nos atos aí da vida civil. Então, fornecendo-lhes, né, essas pessoas vão fornecer elementos
informações necessárias, né, para que ele possa exercer aí a sua capacidade. Vamos dar um exemplo aqui, vamos imaginar uma pessoa que é, tem problemas de visão ou de audição, né? Vamos imaginar uma pessoa que tem problemas de visão, total ou parcial, vai fazer um contrato de compra e venda num cartório de notas. Então, como os cartórios não estão, né, devidamente adequados, né, a escrituras em braille, etc., então é possível que essas pessoas que são plenamente capazes de exercer os atos da vida civil, de comprar, vender, etc., elas possam, né, levar com elas duas pessoas idôneas da sua confiança para apoiá-las aí nessa tomada de decisão, tá? E aí obter as informações necessárias para exercer aí a sua capacidade civil. Bom, moçada, o próximo princípio é o princípio da proteção. A pessoa com deficiência, ela exige uma proteção especial, em decorrência até da sua condição de vulnerabilidade, né, na qual se encontra aí em comparação com o restante da população. A pessoa com deficiência, ela é tida não apenas como uma pessoa sujeita de direitos comuns a todos os membros da sociedade, mas também de direitos especiais, né, derivados aí da sua peculiar condição pessoal. É a mesma coisa que acontece com o idoso, né? O idoso e a pessoa com deficiência, ambos têm, né, os direitos que são comuns a todos os cidadãos, mas como ele se encontra numa condição de vulnerabilidade por ser idoso e por ser pessoa com deficiência, tem também direitos especiais, específicos dessa sua condição. O idoso, esses direitos especiais estão previstos no Estatuto do Idoso, e a pessoa com deficiência, esses direitos especiais estão previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, a pessoa com deficiência, ela tem que ter o direito a essa inclusão social e também a uma acessibilidade plena. Na próxima aula nós vamos falar do direito à acessibilidade, que é um tema muito importante, tá, moçada? O artigo 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz assim: a pessoa com deficiência, ela será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. E o parágrafo único desse artigo é importante ressaltar, porque ele destaca, né, como especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso que possuem deficiência. O que quer dizer isso, então? Então, a pessoa com deficiência mais, né, uma outra vulnerabilidade, como de ser criança ou adolescente ou mulher ou idoso, essas pessoas têm uma especial vulnerabilidade, porque às vezes se encontram em 2 ou 3 vulnerabilidades, não só de pessoa com deficiência, mas as demais, né? O próximo princípio é o princípio da prioridade. Bom, com o advento da lei de prioridade, de acessibilidade, que, conforme eu comentei, nós vamos estudar, né? As pessoas com deficiência ou com uma mobilidade reduzida, elas passaram a gozar de um atendimento prioritário por parte dos órgãos da administração pública, das empresas prestadoras de serviços públicos e também das instituições financeiras, né? Compreendendo-se aí por atendimento prioritário o tratamento diferenciado e o atendimento imediato. Então, eu tenho. O que é atendimento prioritário? É quando eu tenho um tratamento diferenciado para a pessoa com deficiência e também tenho um atendimento imediato à pessoa com deficiência. O artigo 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele constitui aí um dever, né, do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência. Ele fala:
com absoluta prioridade, né? Então, ou seja, porque ele tem uma prioridade absoluta em relação a esses direitos, a efetivação desses direitos fundamentais, que é o direito à vida, o direito à habitação, à alimentação, o direito à educação, ao trabalho, à previdência social, ao transporte, né? E, por fim, acessibilidade, cultura, turismo, informações, comunicações, enfim, todos os direitos fundamentais individuais e sociais em que a pessoa com deficiência se encontra, tá? Então, esses direitos, ela tem uma prioridade absoluta, né, na efetivação desses direitos. Bom, moçada, por hoje nós vamos ficando aqui. Na próxima aula a gente continua, né, esse tema, mas nós vamos trabalhar com os direitos fundamentais da pessoa com deficiência e nós não vamos tratar de todos eles, mas os mais importantes, como o direito à vida, o direito à habilitação e à reabilitação, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao transporte, o direito à moradia, que são todos temas muito importantes. E antes de nós terminarmos, eu queria comentar com vocês que tem um filme que é um romance bem levinho, que inclusive tem no Netflix, se vocês tiverem oportunidade de assistir, que é aquele que se chama Como Eu Era Antes de Você, que ele trata justamente de uma pessoa que tinha uma vida saudável, né? E por conta de um acidente, ele acaba como um paraplégico, né? Na cadeira de rodas, e ele opta, né, por ter uma morte digna por meio da eutanásia. Então ele vai para um outro país porque ele não suporta vivenciar aquela situação de pessoa com deficiência. Então é um tema interessante para nós fazermos algumas reflexões e vamos bater um papo sobre isso, tá? Qualquer coisa vocês depois de assistirem quiserem comentar, né? E aí a gente bate um papo sobre esse filme, que é um filme bom de vocês assistirem agora, tá? Então fiquem com Deus. Até a próxima aula. Sexta-feira nós estamos aqui firmes e fortes, tá? Um abraço, beijo, fiquem com Deus.